Meus cumprimentos. Uma palestra sobre um tema importantíssimo para Montes Claros, que é Cabo Santana. Geraldo Martins Santana. Qualquer atividade torna-se criativa e prazerosa quando quem a pratica se interessa por fazê-la bem feita ou até melhor. John Updike. Então, Cabo Santana. Saí a foto com a farda do Exército Brasileiro, Cabo Santana. Ainda a fotografia divulgada depois da sua morte do Cabo Santana, nascido em Montes Claros. Sala Cabo Santana, que está no Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, no Corredor Cultural, no sobrado Dulce Sarmento, em que estão o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e a Academia Feminina de Letras de Montes Claros. No prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, então está aí a placa da sala do museu, Sala Cabo Santana, Geraldo Martins Santana. Ainda uma publicidade do livro publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, um opúsculo, na verdade, não é livro, em homenagem ao Cabo Santana. E a cidade de Montes Claros, aí com a nossa linda catedral, a cidade de Geraldo Martins Santana. Geraldo Martins Santana nasceu em Montes Claros em 1923, 29 de março. Filho de Antônio Martins de Santana, primo, e Josefina Cândida Santana. A casa onde nasceu, na rua Justino Câmara, número 52, Centro Histórico de Montes Claros. Isso aí é a fotografia que foi batida hoje. A casa já bem, quase caindo. Está aí já praticamente destruída na rua Justino Câmara. É onde nasceu o Cabo Santana. Foi também a mesma casa que morou durante muito tempo José Rego com a sua família. A rua tem uma visão maior, tirada essa manhã. Eu estou falando em 2 de julho de 2021. Essa é a fotografia do meio-dia de hoje. Rua Justino Câmara. Curso primário na Escola Normal Oficial. Diploma de 14 de dezembro de 1935, que diz, pela história, muito estimado pelos colegas por ser reservado e bastante estudioso. Então ele saiu da Escola Normal Oficial de Montes Claros, diplomado, em 14 de dezembro de 1935. Ele sempre demonstrou desejo de se tornar militar. Como em Montes Claros não havia unidade do Exército, em 1940, já em plena Segunda Guerra Mundial, ele entrou para o 12º Regimento de Infantaria em Belo Horizonte. Em 1942 foi promovido a cabo
e em 1943 integrou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 1944, embarcou rumo à Itália e combateu tropas inimigas no Vale de Sérquio, onde foi agraciado com a Cruz de Combate de segunda classe. Então, nascido em 1923, já em 1944, com 21 anos, ele embarca rumo à Itália para combater os inimigos na Itália e onde foi agraciado com a Cruz de Combate de segunda classe. Família do Cabo Santana, toda residente em Montes Claros. O único irmão vivo é o Dr. Raimundo Santana. Raimundo Martins Santana, eu tive a honra de ser colega do Raimundo durante 7 anos, no curso ginasial, Colégio Diocesano, e no curso de contabilidade no Instituto Norte Mineiro de Educação. Um velho amigo, companheiro realmente de vida. Irmãos do Cabo Santana, o professor Pedro Martins Santana e Raimundo, que eu já acabei de mostrar. Pedro Santana foi o meu grande professor no Colégio Diocesano de História, de Inglês e de Ciências. Durante 3 anos, nós convivemos toda a semana no Colégio Diocesano de Montes Claros. Era muito interessante porque o Pedro Santana era um professor realmente granfino, de elite. Durante um mês inteiro, ele não repetia roupas, ternos, nem gravatas. A cada dia, uma camisa diferente, uma gravata diferente, um terno diferente. Grande professor, um dos melhores professores de história que eu conheci em minha vida. Raimunda Cândida de Santana está aí no centro da fotografia, irmã gêmea de Raimundo, residente na rua Padre Teixeira 67, esquina com a rua Cabo Santana, que nós vamos ver logo depois, que nos deixou há pouco tempo com 91 anos. Sobrinhos. Está aí também o meu colega de escola, companheiro de maçonaria, companheiro do Instituto Histórico, colega trabalhando no mesmo setor do Banco do Brasil, Thieres, que é Penalva Ribeiro, com a sua família. Sobrinhos também da família de Thieres, está aí uma família toda muito bonita. Sobrinhos, está aí a família de Raimundo Martins Santana. O Cabo Santana deixou uma geração de irmãos com uma família realmente muito bonita. A história do busto. Era prefeito Simeão Ribeiro Pires em 1960. Contratou um artista de Belo Horizonte para esculpir o busto do Cabo Santana. O artista simplesmente desapareceu com o dinheiro da prefeitura, sem nunca ter entregado o trabalho. Então, a Montes Claros cumpriu com o seu dever, o escultor é que desapareceu. O monumento. Está aí um monumento no Exército, em Montes Claros, no Batalhão do 55. Estátua de 3 metros e 20, 3,2, digamos assim, ou 0,2 de altura, sobre uma base de 4 metros. Projeto assinado pela arquiteta Viviane Câmara. Está aí o símbolo do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a cobra fumando. Segundo a arquiteta Viviane Câmara, a ideia inicial foi criar um espaço de convivência no qual o cidadão poderá aprender sobre a história da Força Expedicionária de forma tranquila. Está aí a foto da arquiteta. Palavras dela, doutora Viviane Câmara.
Já tinha um certo conhecimento sobre a história, tendo inclusive já visitado vários museus e ido a Montese e a Monte Castelo, na Itália, além de ter o prazer de conhecer alguns veteranos. Isso facilitou a concepção da praça. Está aí do Batalhão do Exército de Montes Claros 2 fotografias do monumento. A doutora Viviane Câmara conta ainda que a iluminação da praça será feita por holofotes posicionados em pilares que possuirão placas contando sobre a campanha brasileira na Itália. Já uma fotografia maior, já mostrando todo o centro, o que circula a história. No chão, haverá um revestimento que representa a estrela do Exército Brasileiro, onde estarão impressos nomes e datas de todas as batalhas de que participaram os brasileiros, não somente o Cabo Santana. Outra foto, o conjunto memorial do Cabo Geraldo Martins Santana será o maior memorial da Força Expedicionária Brasileira em Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Quer dizer, o nosso monumento, Montes Clarense, é o maior de Minas e um dos maiores do país, do Brasil. O complexo se tornará um marco turístico e cartão postal de Montes Claros. Aliás, já é um marco turístico, além de virar uma referência para escolas no ensino da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A inauguração, que já foi feita, estão aí os oficiais do Exército, os autores, ou aqueles que trabalharam pela construção, e a sobrinha neto do Cabo Santana. O monumento está aí agora já com a bandeira brasileira. Outra visão do monumento vista com pessoas que estavam na data da inauguração. E a placa que está dizendo tudo sobre a história, naturalmente, a vida do Exército, da guerra, sobre a questão do monumento do Cabo Santana. Tempo de guerra. O Cabo Santana assentou praça no 10º Regimento de Infantaria em Belo Horizonte em 1º de março de 1941. Promovido a cabo em 5 de setembro de 1942, foi, com a formação da Força Expedicionária Brasileira em agosto de 1943, incorporado ao 11º Regimento de Infantaria em São João del Rei em 11 de janeiro de 1944, já em plena preparação para a Segunda Guerra Mundial. Isso aí é a escola de São João del Rei. Foi transferido, juntamente com o contingente do 11º RI, para a Vila Militar, no Rio de Janeiro, passando a realizar todo o treinamento de guerra em conjunto com o restante da divisão. Foi em seguida transferido para o 6º Regimento em 22 de junho de 1944, embarcando para a Itália junto com o 1º Escalão em 2 de julho de 1944, desembarcando em Nápoles no dia 16 de julho. Pertencia à 5ª Companhia do 2º Batalhão e com ela participou da campanha do Vale do Sérquio a partir de 15 de setembro de 1944. No dia 2 de novembro, o batalhão deslocou-se para o Vale do Reno, ocupando posições em frente à Torre de Nerone. Enquanto guarnecia a linha de frente numa trincheira, no dia 9 de novembro, o Cabo Santana foi mortalmente ferido por um estilhaço de morteiro alemão. Está aí a cidade local, a vila no interior da Itália. O local exato da morte do Cabo Geraldo Martins Santana é a pequena localidade de Palazzo d'Africo, onde foi instalada uma placa comemorativa ao bravo Montes Clarense. Lá está uma placa com o nome dele e o nome de Montes Claros. Na noite de 9 de novembro de 1944, repetindo,
para fixar bem a questão histórica, enquanto montava guarda na linha de frente em Palácio d'África, perto de Monte Castelo, foi ferido na cabeça por um estilhaço de morteiro alemão e morreu aos 22 anos de idade. Foi sepultado no cemitério americano de Vada, sendo trasladado para o cemitério brasileiro em Pistoia em 1945. Está aí o cemitério brasileiro de Pistoia com a bandeira brasileira. Em 1961, seus restos mortais foram trasladados para o Brasil e sepultados no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Do cemitério de Pistoia, está aí repetindo para fixar bem a questão histórica. Em 1900, teve os restos mortais transferidos para o Rio de Janeiro. Dos cerca de 13 expedicionários montes clarenses, ele foi o único a morrer em combate, dos 13 montes clarenses que foram à Segunda Guerra Mundial, com decorações. Foi agraciado com a medalha de campanha, medalha Sangue do Brasil e a Cruz de Combate de segunda classe por ação de feito excepcional. Montes Claros, está aí a nossa matriz, do centro da cidade, muito próximo ao local em que nasceu Cabo Santana. Está aí a Rua Cabo Santana, que é a rua estreita que fica entre o Museu Regional e a Secretaria de Cultura. Rua Cabo Santana, que teve nomes anteriores, chamava Rua do Pinhãozeiro e depois Rua 15 de Julho. Ao tempo em que ele morreu, ela chamava 15 de Julho, que era também chamado de Beco da Vaca. O livro do escritor João Vale Maurício faz uma homenagem a essa rua, o livro chama Beco da Vaca. Beco da Vaca. Ainda nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial na Europa, 1º de maio de 1945, em Montes Claros, em emocionante cerimônia, a antiga Rua 15 de Julho foi rebatizada Rua Cabo Santana. Está aí a Rua Cabo Santana, vista um pouco depois. Essa casa da esquina foi onde ele viveu, morou durante muito tempo, onde viveu Dona Raimunda e seus filhos. Essa casa é pintada de verde claro, está muito próxima ao mercado municipal. Outra vista da Rua Cabo Santana, outra visão aí que parte do corredor cultural, está aí ao lado esquerdo o Museu Regional e a outra fotografia do lado direito, a Secretaria de Cultura. A visão numa parte do dia, com as duas fachadas laterais dos dois sobrados. Rua Cabo Santana. A visão aí feita realmente na esquina com a placa Rua Cabo Santana. Repetindo, já outra visão, a segunda fotografia, toda a dimensão que fica pela Rua Cabo Santana, da casa onde ele morou. Agora que interessantíssimo, porque quem vai para o mercado e entra no estacionamento e precisa sair do mercado, essa é a visão que tem. O arco que está na subida, aí a esquina da Rua Cabo Santana. Olha uma fotografia mais de perto. Aí, saindo do mercado, desemboca realmente na Rua Cabo Santana, na subida. Câmara Municipal de Montes Claros. Está o vereador Robson Cruzoé, que apresentou o projeto de resolução para erigir um monumento ao Cabo Santana. Então, parte do professor e vereador Robson Cruzoé. Ainda na Câmara Municipal, presidente João Vale Maurício, a resolução número 40, que aprovou o texto e foi assinada por ele, João Vale Maurício, presidente, e pelo secretário, que foi o Pedro Martins Santana, irmão do homenageado. Então está aí a fase em que a Câmara homenageou o Cabo Santana.
Muito interessante porque a história estava um pouco esquecida. Aí, no Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, o coronel Lázaro Francisco Sena, que é o nosso quarto presidente da história do nosso instituto, que é muito novo, tem apenas 17 anos, lá nem isso, tem 15 anos, foi o primeiro a pesquisar e organizar dados biográficos do Cabo Santana, que publicou na nossa revista, no tempo da presidência dele. Então, ele que diz sobre o Cabo Santana, que abre a discussão histórica e a importância de Montes Claros ter um combatente morto. É o único que morreu na Segunda Guerra Mundial de Montes Claros. Depois do coronel Lázaro Francisco Sena, o professor Júlio César Guedes Antunes, mestre em Sociologia e Política, foi o responsável pela movimentação das homenagens ao Cabo Santana. Ele é um dos idealizadores do monumento que homenageará, aliás, nem homenageará, na ocasião era, mas hoje já é a homenagem. Agora, interessantíssimo, dados biográficos e as informações escritos pelo pai, o alfaiate Antônio Martins de Santana, destinaram-se ao historiador Nelson Viana em 1945 para o livro Efemérides Montes Clarense. Então, a primeira vez que o Cabo Santana entra na história em livro foi pelas mãos, ou realmente pelo punho do historiador Nelson Washington Viana, em 1945. Agora, já na fase quase final da palestra, a emocionante carta do pai do Cabo Santana, o alfaiate Antônio Martins de Santana. Está aí a carta ao Cabo Santana, herói da FEB. Carta do pai. 28 de outubro de 1944, pouco tempo depois do embarque para a Itália do Cabo Santana. Antônio Martins de Santana Primo. Está aí o nome completo do pai do Cabo Geraldo Martins Santana. Escreveu uma carta considerada das mais emocionantes correspondências conhecidas pela FEB, pelo Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. São aí as fotos de várias das páginas da carta do pai do Cabo Santana. Antônio Martins de Santana Primo. Montes Claros, 28 de outubro de 1944. Querido filho Geraldo, saudades. Recebi do quartel-general do Rio de Janeiro comunicação que fosse incorporada à Força Expedicionária Brasileira. Não foi, para mim, nenhuma surpresa, porque o soldado está sempre sob as ordens dos seus superiores e deve acatar essas ordens com todo respeito. Foste incorporado porque era necessário que a pátria insultada respondesse à agressão dos corsários nazistas que agiram debaixo de espesso nevoeiro, matando nossos irmãos. Aqui em casa todos receberam com imenso orgulho essa notícia. Filho, jamais surja em teu cérebro o pensamento de um homem covarde. Seja firme no cumprimento do dever, principalmente quando a nossa pátria foi traiçoeiramente atacada pelos vilões de Além-Mar. Não importa que o intenso inverno dificulte a nossa marcha ou que o sol abrasador faça demorar o avanço, o certo é que precisamos chegar até o fim do nosso itinerário ombro a ombro com as Forças Armadas. Ainda me recordo daquela bela poesia que diz em uma de suas estrofes: para a frente que importa a invernada, temporal inclemência de sóis. Quem for fraco que fique na estrada, que a vanguarda é o lugar dos heróis. Pedimos a Deus para conservar tua pessoa ilesa das balas assassinas dos nazistas.
Se for do agrado do Altíssimo que o teu corpo tombe no campo de batalha, para que muitos outros vivam, seja feita a vontade de Deus. O ataque deve ser repelido, embora sucumbam alguns dos nossos. Que papel faríamos se permanecêssemos de mãos cruzadas quando o inimigo comum tentou ultrajar a nossa soberania? Seremos, porventura, alguma estátua onde o sangue não circula? É legal trair nossa tradição? Não, isto não. Dos túmulos de Caxias, do Tenente Antônio João, de Camisão e outros mais, ouviríamos o grito de dor do insultado, dizendo-nos: irmãos, hoje mais do que nunca o Brasil precisa vingar os seus filhos. Levai em resposta a essa agressão, a esses nazistas, o brilho de uma baioneta empunhada para que os nossos sejam vingados. E assim acalmarão as ondas tempestuosas do mar furioso e a bonança reinará para todos os povos do mundo que foram vítimas dos sutis ataques do eixo. Portanto, filho, não queiras ter maus pensamentos e jamais haja em tua pessoa o desespero. Seja também calmo, porque todos nós temos que morrer um dia. Logo, é desnecessário e mesmo indecente o desespero. Muitos se enganam com a morte. Ela não causa assombro a ninguém, porém enobrece a muitos. Se for preciso, morre em honra da pátria e viverás eternamente. A tua lembrança ficará sempre conosco. Um conselho: conserve sempre a tua fé em Deus e jamais a deixe seduzir por outra. Todos nós estamos indo bem, graças a Deus. O que sentimos são saudades tuas, mas esperança de que em breve estarás aqui em Montes Claros conosco. Terminando, pedimos a Deus por tua pessoa e pela honra e glória do Brasil e o cabal êxito da Força Expedicionária Brasileira. Queira aceitar a bênção de teu pai e os abraços de teus irmãos, tias e cunhados lhe mandam. Teu pai, Antônio Martins de Santana, primo. O cabo Santana morreu em combate, estou repetindo para afirmar já no final. O cabo Santana morreu em combate em 9 de novembro de 1944, sem ter recebido esta carta. É um testemunho de abnegação e dever patriótico que vai acima do amor familiar. Cabo Santana, único montesclarense morto em combate na Segunda Guerra Mundial. Muito importante que a hora que chegarmos a 29 de março de 2023, daqui a menos de 2 anos, a comemoração do centenário de nascimento de Geraldo Martins Santana, o Cabo Santana. O Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, as forças militares do Exército, da Polícia Militar, as escolas, as autoridades da cultura, da história, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a família do Cabo Santana, os vizinhos de onde ele nasceu e onde ele morou, até o povo do mercado municipal que está exatamente na ponta de entrada da rua Cabo Santana. Eu espero que toda Montes Claros, com muito orgulho, possa realmente realizar uma grande festa, uma festa monumental do centenário de nascimento do nosso Cabo Santana, nosso herói na Segunda Guerra Mundial.